RCP Notícias. Em Cabo Verde, os ponteiros já marcam 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para esta quarta-feira. E vamos começar com os títulos. Boa tarde. Arranca da praia a campanha de pulverização das residências no âmbito do combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue e do paludismo. Sindicatos que representam os diferentes profissionais da saúde reúnem-se com o consultor do Ministério da Saúde em busca de entendimentos. O presidente da CCSL defende a posição do governo quanto à rotatividade na participação das centrais sindicais nas reuniões da OIT e alerta para a perigosa posição da UNTCCS. O Diretor Nacional de Educação justifica a redução da verba destinada à educação no Orçamento do Estado com despesas sazonais devido à reforma educativa. A MPD assegura que todos os municípios que cumprem os requisitos definidos na lei têm acesso aos fundos. PICV, em Santiago Norte, acusa o Executivo de reter fundos para a região. O número de mortos durante a peregrinação a Meca, devido ao calor, aproxima-se das 600. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento destas e outras notícias numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Os líderes comunitários de pelo menos 42 associações da praia estão a ser capacitadas pelo Instituto Nacional da Saúde Pública, INSP, para promover a luta antivectorial nas suas comunidades, eliminando os focos dos mosquitos vetores da dengue e do paludismo. São doenças que podem ser prevenidas, lembra a presidente do Instituto, Maria da Luz Lima, através da ação conjunta na eliminação dos viveiros de mosquitos. Edna Barros tem os pormenores. Começa a campanha da pulverização intradomiciliar que vai até 9 de julho, com vista a combater os mosquitos transmissores da dengue e do paludismo. Uma campanha que vai ser reforçada com a ação dos líderes comunitários que estão a receber formação para serem agentes da saúde pública nos seus bairros, sensibilizando os moradores para eliminarem os focos do mosquito, afirma a diretora nacional da saúde, Ângela Gomes. Alargamos a força a nível da comunidade, envolvendo associações comunitárias da cidade da Praia. São em número de 42 associações e também as confissões religiosas no âmbito dessa luta final que nós de trabalho contra a dengue e paludismo também, né? Com as chuvas, tendencialmente é notar eclosão e aumento da infestação de mosquitos. Justamente por isso que nós leva a cabo várias ações, desde reforços de recursos humanos, médicos, enfermeiros, equipas de luta antivetorial, monitores de IEC e agora uma grande mobilização da sociedade civil, todas as instituições, a nós não querer espalhar pessoas no terreno de uma forma organizada. Neste momento, nós estamos a sair com mais de 80 militares que vão reforçar as equipas de luta antivetorial que já normalmente encontram-se no terreno para fazer a pulverização interdomiciliar. São ações de luta antivetorial a nível nacional, mas com maior incidência na cidade da Praia, onde a situação é mais preocupante em alguns bairros, refere a presidente do INSP, Maria da Luz Lima. Mas há 2 semanas no começo tem outra vez 6, 8, 13. Então a preocupação é para que suba. E tem que deixar e acaba. É zero. Então aquele que é mais importante para uma doença que pode ser prevenido. Pode ser prevenido com a ação de todo o alguém. Então aquela ação conjunta ali que não se incentiva. Tem agora que as causas acumuladas, que se não organizar para bairros, então já Ponta d'Água, São Felipe, Vila Nova, Tchedinha, é zonas que tem tido mais tio. Mas não tem saúde a fazer uma investigação para nós a densidade de mosquitos que estavam em alguns bairros de praia. Tem alguns, por exemplo, na Várzea, que está mais tio um bocadinho. Então que zonas que tem mosquitos, Charles Antônio, que tem mosquitos, mas que eu não tenho que reforçar a luta lá. Neste momento, além da campanha de pulverização intradomiciliar feita pelos militares, decorre também a campanha nacional Unido contra Mosquito, que se estende até ao final do ano. Atividades sanitárias a apelar então juntamente para o combate sem tréguas aos mosquitos transmissores da dengue e também do paludismo. E o risco da ruptura de medicamentos não é uma situação exclusiva de Cabo Verde. O problema é global e agravou-se com a pandemia da Covid-19. A situação tende a melhorar, mas não é certo que atinja o equilíbrio em 2024. É assim que o presidente do Conselho de Administração da Emprofac vê a atual conjuntura do setor farmacêutico a nível nacional e também internacional. É convicção de João Spencer de que os problemas de abastecimento vão continuar porque justifica há factores que o país não controla.
Infelizmente, há muita coisa que não está nas nossas mãos, mesmo para países como os países que fazem parte da União Europeia, enfrentam essa dificuldade. A Alemanha, que é um dos grandes produtores de medicamentos, a França, como os grandes produtores de medicamentos, também tem a ruptura. Portugal também produz muitos medicamentos, mas também tem a ruptura. A ruptura não é um fenómeno de Cabo Verde, é um fenómeno global. A própria OMS reconhece essa situação e tem alertado e tem tentado criar mecanismos que possam assegurar a regularidade do abastecimento. A própria União Europeia também tem emitido diretivas frequentes desses países, o que acaba muitas vezes por dificultar o próprio acesso ao mercado cabo-verdiano. Um mercado que, realça João Spencer, nem sequer tem capacidade para fazer certas encomendas. E a nossa capacidade, a nossa dimensão, como somos menos de 500 mil, não temos escala suficiente para podermos pedir a alguém que produza um determinado lote só para nós, porque qualquer grande fábrica na Índia são lotes acima de 50 mil e muitas vezes nós temos medicamentos, aqueles medicamentos que estão quase permanentemente em ruptura, são medicamentos que têm um consumo reduzido, para não falar irrisório em termos desses laboratórios. Referências do presidente da Emprofac ao estado atual do setor farmacêutico em Cabo Verde e também no mundo. O pretexto são as comemorações do 45º aniversário da Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, assinalados com uma conferência internacional sobre a regulação do setor. O evento acontece amanhã aqui na Praia. Será uma ocasião para, segundo João Spencer, se debater exatamente a problemática da ruptura de medicamentos. Daí que essa conferência também vai ajudar a esclarecer aos cabo-verdianos, porque normalmente temos essa tendência. Pronto, é só a Emprofac que está a tentar explicar as coisas, não é alguém de fora, e acaba sempre por ficar aquela dúvida: será que é essa a explicação verdadeira? Por isso estamos a trazer especialistas, pessoas que trabalham durante toda a vida, uma vida inteira, à volta da distribuição de produtos farmacêuticos, para poder explicar e ilustrar aos cabo-verdianos que o fenómeno de ruptura é um fenómeno global, não é um fenómeno puramente do mercado cabo-verdiano. É claro que nós temos as nossas especificidades, até o nosso perfil também a nível epidemiológico também é diferente, mas isso acaba por complicar muitas vezes e não facilita o abastecimento. Cabo Verde compra lá fora mais de 70% de medicamentos que consome. As situações de ruptura acontecem quando os países de onde importamos se deparam com problemas de estoques e também restringem as exportações. E nesta tarde, os sindicatos que representam os profissionais da saúde reúnem-se com o consultor do Ministério da Saúde. É mais uma tentativa para se chegar a acordo sobre porque estará por um fio entendimentos conseguidos em reuniões anteriores e que poderão levar os profissionais a tomarem posições mais radicais. Mais detalhes com o jornalista Orlando Lima. O porta-voz dos sindicatos, Luís Fortes, considera que, apesar de tardia, a reunião de hoje, marcada para as 14h30, não deixa de ser algum passo dado pelo Ministério da Saúde. Nós piada que as incumprimentos. Por exemplo, a integração dos médicos especialistas. Portanto, o Ministério tem consciência que eles querem integrar todos os médicos. Eles têm consciência que eles querem dar retroativo, como a não tinha combinado, para todos os médicos. Eles têm consciência que depois da publicação de uma parte dos médicos, eles que pagaram até hoje, portanto, como médicos integrados como especialistas. Os enfermeiros, também a situação de descanso semanal. Nem todos os lugares implementar descanso semanal. E mais, o descanso semanal é para implementar a partir de janeiro. Portanto, eles pagam retroativo de março, os que pagam de janeiro e os que pagam de fevereiro. Portanto, já não estou falando 2 incumprimentos. Mas o que é que nós devemos deparar com um documento, tanto de médico como de enfermagem, totalmente descaracterizado, longe daqueles ganhos que enfermeiros e médicos já tinham. Luís Fortes esclarece que as versões preliminares dos projetos apresentados pela tutela estão totalmente descaracterizados e explica porquê. Mas o que é que nós devemos deparar com um documento, tanto de médico como de enfermagem, totalmente descaracterizado, longe daqueles ganhos que enfermeiros e médicos já tinham. O que não tem que considerar que este documento disse assim, que nem sequer dá continuidade àquele que eles
garantias que profissionais tinham anteriormente. É natural que tenha uma alteração da lei de base, mas a alteração da lei de base que pode bem trazer perdas em relação ao PCFR de agora, portanto, dos médicos. Portanto, tinha ganhos que agora têm causa. São várias questões, a questão da reforma, a questão da regulamentação, porque não se considerar que o estatuto anterior tinha apenas necessidade de regulamentação e de um aumento salarial, portanto, de condigno à classe. Mas houve uma total reviravolta e há muitas perdas nesses documentos. Ou seja, estão em causa conquistas adquiridas nos estatutos em vigor desde 2017, o que poderá levar os sindicatos e os profissionais da saúde a uma tomada de posição mais radical, incluindo greve. Nós não temos consciência clara das consequências de uma greve, principalmente na área de saúde, que é uma área extremamente delicada, porque trata-se da vida humana. Poderá ser muitas lutas até não conseguir o que de facto é de direito e de justiça para os trabalhadores. O porta-voz dos sindicatos que representam os profissionais de saúde e que falava hoje ao programa Opinião Pública da RCV alerta que o governo deve convocar a comissão paritária para acerto de posições ou a paralisação poderá ser a arma para levar o governo a reabrir novas negociações. E o Diretor Nacional da Educação reafirma que a questão do aumento salarial exigido pela classe docente já está acordada com os sindicatos e reafirma que outras reivindicações estão sendo afidadas e que deverão ser equacionadas no quadro do novo Estatuto do Pessoal Docente. Adriano Moreno alerta que o extremar de posições e, sobretudo, o congelamento das notas nunca será uma saída. Nós temos que, num clima de diálogo, chegar aos entendimentos que ainda não conseguimos, sendo certo que temos que respeitar as questões legais. Nós não podemos ceder apenas pela vontade de ceder. Há questões legais que estão sendo tratadas neste momento, com a publicação do novo plano de carreiras e funções e remuneração, para que, dentro de um quadro legal, as questões de reivindicação dos professores esteja definitivamente resolvida e possamos ter paz e tranquilidade na educação para fazermos aquilo que é devido ao nível da educação. O Diretor Nacional da Educação nega que consta no novo Estatuto do Pessoal Docente aumento da idade de reforma ou do tempo de serviço. Completamente falso em relação aos ganhos do Estatuto da Carreira Docente conseguidos, vão ser mantidos todos na totalidade, 32 anos de serviço ou 55 anos. Portanto, não há, esta questão já foi levantada nas redes sociais, completamente falso, nada disto nunca foi discutido com nenhum sindicato e com nenhuma outra força viva da educação. E não está nesse plano? Nunca esteve e não está. O Diretor Nacional da Educação acredita que o diálogo e o bom senso irão prevalecer nas negociações entre os sindicatos e os professores, e também entre os sindicatos e os professores, no sentido de se evitar qualquer perturbação no final do corrente ano letivo. E o presidente da CCSL, Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, instado a se pronunciar sobre a acusação da secretária-geral da UNTCCS de que o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, teria excluído a participação da UNTCCS a favor da CCSL na reunião da OIT, alegando rotatividade na participação, garante que não há nada na lei que estipula que só uma central sindical deve representar os trabalhadores na reunião da OIT e diz que esta é uma posição perigosa. Não há nenhum decreto-lei aqui em Cabo Verde que estipula a participação de uma única central sindical nas conferências da OIT. Nós somos contra essa ideia, vamos combater essa ideia de uma única voz a representar os trabalhadores cabo-verdianos. Isso é perigoso, muito perigoso. Tendo duas vozes é melhor para os trabalhadores cabo-verdianos. Uma voz é perigoso, muito perigosa, e nós condenamos aqueles que defendem essa posição. Como sabe, Cabo Verde viveu momentos difíceis relativamente a esse aspecto. Nós levantamos a nossa voz em nome dos trabalhadores cabo-verdianos, por isso criamos a nossa confederação sindical, para que não tenhamos nunca mais aqui em Cabo Verde uma única voz que tem prejudicado grandemente os trabalhadores cabo-verdianos em matéria de representação. O presidente da CCSL sufraga a posição assumida pelo governo, que defende a rotatividade da participação de forma alternada entre as duas centrais sindicais nas reuniões da OIT. Nós estamos plenamente de acordo com a posição assumida pelo governo atual.
a rotatividade da participação das centrais sindicais e das entidades empregadoras nas conferências da OIT, e não sendo uma única só central. Somos contra e totalmente contra isso. De forma que a nossa posição vai nesse sentido e dizer que, de facto, o hotel onde nós alojamos hoje, este ano, é o mesmo hotel que a delegação cabo-verdiana, chefiada pelo senhor atual ministro, tinha sido alojado em 2022. E as senhoras estivemos no mesmo hotel. Agora, se esse hotel agora já ultrapassa os limites que ela acha, o problema é dela. O líder da CCSL apela para que não haja ações que dividam mais os trabalhadores, fragilizando mais suas lutas, que devem ser unas, embora possa haver vozes diferentes. E a tendência de retrocesso no financiamento da educação no Orçamento de Estado, apontado por um estudo apresentado no 2º Fórum Internacional sobre o Financiamento da Educação em Cabo Verde, deve-se a despesas sazonais feitas no quadro da reforma educativa. A reação do Diretor Nacional da Educação. O fórum de 2 dias é promovido pela Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde, em parceria com a Universidade de Cabo Verde e Educação em Voz Alta. A Rede de Campanha de Educação para Todos considera fundamental o reforço do orçamento para a educação para que o país possa atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Luís António dos Reis tem os pormenores. Sob o lema Investir nas pessoas é dar prioridade à educação, o Fórum Internacional Financiamento da Educação em Cabo Verde pretende alertar para a necessidade de se melhorar o financiamento para os diferentes subsetores da educação. Abrão Borges, coordenador nacional da Rede Campanha de Educação para Todos, nota com alguma inquietação a tendência de diminuição do montante do orçamento do Estado direcionado à educação. O financiamento da educação ela deve ser um todo, do pré-escolar ao ensino superior. Financiar mais a questão dos professores investigadores, financiar as bolsas de estudos para que, principalmente as mulheres, meninas, não abandonem o ensino superior, o que tem vindo a acontecer, porque o custo aluno-qualidade no ensino superior tem aumentado. E depois o salário que os pais têm não consegue fazer com que a juventude esteja no ensino superior. Repara, fazendo as contas, os cálculos no geral, um aluno custa mais de 43 mil escudos no ensino superior. Então, um pai que ganha o salário mínimo não conseguirá. Isso dificulta os estudantes a permanecerem no ensino superior. Reagindo aos resultados do estudo que aponta para a redução do financiamento nos últimos 2 anos, o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, justifica com a influência das reformas educativas. Com a concessão de novos materiais curriculares, novos manuais, portanto, novos guias para professores, isto tudo implicou um investimento grande. E agora nós estamos no último ano da implementação da reforma educativa. É natural que haja esse pequeno abrandar. Isto tem a ver mais com despesas que são sazonais, mas neste momento é estabilizar o quadro de financiamento do Ministério da Educação. Por isso, vários programas que estão a finalizar este ano, nós vamos substituir para outros projetos que, com certeza, vão apoiar a qualidade da educação em Cabo Verde. Adriano Moreno, Diretor Nacional da Educação, reconhece que para se ter uma educação de qualidade é necessário recursos financeiros e reitera que a qualidade da educação é a prioridade do atual governo. O 2º Fórum Internacional de Financiamento da Educação em Cabo Verde decorre hoje e amanhã na cidade da Praia e conta com participantes de Portugal e Brasil. E uma delegação composta por professores, doutores e investigadores de várias universidades, aliás, de várias áreas da Universidade de Rhode Island e outras instituições de ensino superior dos Estados Unidos da América, foi recebida esta manhã pelo Presidente da República, José Maria Neves. Desenvolver programas de pesquisas colaborativas e intercâmbios entre académicos e estudantes das universidades de Cabo Verde e de Rhode Island são os motivos por detrás da visita, cuja delegação espera contar com a magistratura de influência do Presidente da República para a sua materialização. Anani Vaz tem os detalhes. Programas de bolsas de estudos devem ser desenvolvidos tanto para os descendentes de cabo-verdianos na diáspora e nacionais, esclarece a porta-voz da delegação e professora da Universidade de Rhode Island, Christian Johnson. Nós vamos ter bolsas de estudos para suportar estudantes americanos e descendentes cabo-verdianos na diáspora e permitir maior participação.
Um outro assunto que nós gostaríamos de explorar são oportunidades que permitam cabo-verdianos irem e conhecerem a nossa universidade e estamos muito expectantes com isso. Podemos convidar inúmeros estudantes e acompanhá-los na visita às universidades, inclusive a de Rhode Island. Para o efeito, contacto com as universidades nacionais estão sendo estabelecidos, como é o caso da Universidade de Cabo Verde, diz Kristen Johnson. Temos encontros nacionais e com a Universidade de Cabo Verde foi ontem. Vamos reunir com a Universidade Técnica do Atlântico amanhã e queremos prever algum acordo formal que permita participação e intercâmbio entre os alunos e assim impulsionar o desenvolvimento académico e colaboração nas investigações científicas que sejam benéficas para ambas as partes. Alterações climáticas, pesquisas relacionadas ao mar e estudo de línguas inglesa e crioula são as áreas de interesse e que vão ser trabalhadas com as universidades nacionais, revela a porta-voz da delegação e professora da Universidade de Rhode Island. Língua inglesa e estudos em crioulo para estudantes da Universidade de Rhode Island. Há outras áreas que nos interessa colaborar, como ciências sociais, arte e humanidade e, claro, questões marinhas. Composta por 6 professores doutores, na sua maioria mulheres, a delegação da Universidade de Rhode Island nos Estados Unidos da América tem encontros com várias instituições cabo-verdianas com vista a reforçar as relações e retoma de colaborações iniciadas em 2010 e que foram suspensas devido à Covid-19. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, no seu Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 22 minutos. O Presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, manifestou o seu desejo de restabelecer a ligação marítima diária com as Ilhas do Fogo e Santiago. Além disso, Tavares almeja igualmente a construção da nova Delegacia de Saúde para melhor servir os bravenses. O Elcio Andrade tem os detalhes. Uma das maiores preocupações da Ilha Brava tinha a ver com o abastecimento de energia elétrica, que, no entanto, já foi resolvido com a inauguração do novo projeto de reforço da potência e reabilitação da central elétrica de Favatal. Quanto ao abastecimento de água, outro problema que a ilha enfrenta também está com os dias contados com a implementação da desalinizadora na zona de Forte e nas imediações de Furna, cujas obras deverão estar concluídas até ao final deste ano. Entretanto, há outras questões que o autarca Francisco Tavares gostaria de ver resolvidas, como a ligação marítima diária com a ilha e melhoria das condições do setor da saúde. Depois gostaria de ver, sem dúvidas, o início das obras da nova delegacia de saúde e, claro, um transporte marítimo Brava-Fogo, Fogo-Brava, todos os dias, com uma embarcação com uma dimensão satisfatória para este mercado. Estamos a trabalhar nisto. Em relação à Delegacia de Saúde, já obtive garantias do Primeiro-Ministro que está para breve o lançamento do concurso para a execução desta obra e em relação a este barco ainda tenho esperanças que as negociações com este privado, que já iniciou os investimentos, chegará a bom porto e a Ilha Brava conhecerá essa nova fase. Então, com todos estes graves problemas estruturais resolvidos, assim não tenho dúvidas que aceleraremos o nosso processo de desenvolvimento. Quanto à colocação do navio da Guarda Costeira na ilha e a sua prestação em menos de 2 anos, Francisco Tavares faz um balanço extremamente positivo. Porque em menos de 2 anos já fez cerca de 32 evacuações, servindo quase 50 pacientes. E em alguns casos o desfecho poderia ser fatal, caso não houvesse essa possibilidade de resposta tão rápida. É uma medida estrutural, uma medida que nos traz um pouco mais de paz em casos de necessidade de evacuações de emergência para a Ilha do Fogo, para um bloco operatório, termos então esta resposta cá. Entretanto, por estes dias, a ligação marítima diária com as Ilhas do Fogo e Santiago está assegurada, até porque o município está em festa.
E depois da reação ontem do governo, foi hoje a vez do secretário-geral do MPD reagir à denúncia do PICV em como os fundos do turismo e do ambiente não têm sido transferidos aos municípios conforme estipula a lei. Todas as autarquias que cumprem os requisitos definidos da lei têm acesso aos fundos, esclarece Luís Carlos Silva. Os municípios que forem capazes de desenvolver os projetos, que forem capazes de justificarem os recursos recebidos, que estejam a praticar os procedimentos conforme determinado, conforme estabelecido na lei, que estejam a praticar a transparência conforme exigido na lei, estão a receber os recursos disponibilizados pelo Governo. O Governo não priva nenhum município de recursos a que por lei tem direito, assevera o secretário-geral do MPD, lembrando de que foi o Executivo a criar um quadro de transparência no relacionamento com as câmaras municipais. O Governo estabeleceu regras, princípios para que os recursos sejam utilizados dentro do quadro legal e que haja uma lógica de prestação de contas. Os recursos são disponibilizados aos municípios, os recursos são disponibilizados aos municípios que forem capazes de apresentar projetos dentro do quadro legal. Por exemplo, os municípios têm que aprovar os instrumentos a nível da Câmara Municipal, a nível da Assembleia Municipal, para depois recorrerem aos projetos. Quanto à acusação do PICV de que as câmaras não têm sido apoiadas na elaboração de projetos, impedindo que percam o acesso aos fundos, Luís Carlos Silva é peremptório. É mais uma falácia, porque o Governo tem estado disponível e tem ajudado vários municípios a elaborarem projetos para poderem concorrer aos fundos. Não chega a dizer que os municípios não foram ajudados. O PICV tem que provar que um município específico pediu apoio e não recebeu. Todos os municípios que pediram apoio ao Governo para a preparação de projetos e projetos para poderem concorrer aos fundos foram ajudados. E existem casos onde o Governo ajudou e esses municípios conseguiram aceder aos fundos. Anteontem, recortes do secretário-geral do PICV, Julião Varela, acusou o governo de não transferir os fundos do turismo e do ambiente aos municípios. Acusações desmentidas ontem pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, secundado hoje pelo seu secretário-geral, o secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva. E a Comissão Política Regional do PICV de Santiago Norte acusa o governo de reter os recursos do Fundo do Ambiente, atrasando o desenvolvimento da região. A porta-voz Carla Carvalho afirmou que o governo de José Ulisses Correia Silva tem deixado a população à margem dos projetos estruturantes nos setores de agricultura, emprego jovem e também educação. O PICV exorta o Executivo a direcionar políticas sustentáveis para alavancar o desenvolvimento econômico de Santiago Norte e socorrer as famílias, conforme a Ariana Miranda. Santiago Norte continua a ser o centro da pobreza em Cabo Verde e é a região que menos tem recebido investimentos do governo. A população continua a enfrentar problemas no acesso à água, à saúde, educação e emprego, como considerou a Comissão Política Regional do PICV. Quando Santiago Norte aparece na cauda do desenvolvimento, significa que o governo falha com a região. Nenhum governo sério admite que tenha conseguido desenvolver o país quando os indicadores de desenvolvimento mostram que o celeiro de Cabo Verde, o maior produtor agrícola e pecuário do país, anda em níveis marginais de crescimento e de desenvolvimento. Se não, vejamos os dados. Quanto ao nível de conforto, a maioria das famílias, em torno de 70% da região, estão num nível baixo e muito baixo de conforto. Com esses dados mostra claramente que o governo falha e tem falhado com a região Santiago Norte, onde vivem 1/3 da população nacional. E quando falha com Santiago Norte, falha com Cabo Verde. A porta-voz Carla Carvalho acusou ainda o governo de reter os recursos, nomeadamente do Fundo do Ambiente, em vez de serem investidos na agricultura e pecuária, que são dois setores que garantem o rendimento à maioria das famílias da região, considerando que o governo tem discriminado Santiago Norte. Além do governo não efetuar investimentos estruturantes, como prometeu, como por exemplo portos de marina e portos de pesca, parque tecnológico da agropecuária, aumentar
a exportação por mercado nacional e turístico, entre outros, o Governo ainda retém recursos, por exemplo, os recursos consignados no caso, por exemplo, do Fundo do Ambiente, e que nós acreditamos que se tivessem sido transferidos, a situação social e económica da região seria muito melhor. Carla Carvalho afirmou ainda que esta falta de políticas e investimentos tem sido transversal a todos os municípios da região, mas considera que Santa Catarina está a regredir. Quando nós analisamos os dados, em todos esses dados que se referem às condições de vida das famílias e da população, Santa Catarina está aquém, muito aquém da média nacional. Nós podemos ver é que não foram feitos investimentos estruturantes, investimentos que pudessem contribuir para que as famílias, para que a população de Santa Catarina pudessem ter rendimento, pudessem ter emprego e mais, pudessem também os empresários que estão aqui criar rendimento e criar emprego. A Comissão Política Regional do PAICV em Santiago Norte exortou o governo a incluir a região na sua agenda política e a acudir as famílias em situação de vulnerabilidade. E o trabalho desenvolvido pela comunidade terapêutica da Ribeira de Vinha incentiva uma das associações da ilha de São Vicente a estabelecer parceria com a instituição. Uma aproximação assinalada pelos super-derbianos com a entrega de um donativo, como nos dá conta o José Pedro Santos. Uma diversidade de produtos alimentares não perecíveis recolhidos nos últimos dias por voluntários e amigos da ONG Super Derbianos foram entregues à comunidade terapêutica da Ribeira de Vinha. Um donativo de 163 quilos que o dirigente associativo Vítor Furtado acredita ser significativo. Nós queríamos chegar num objetivo, era 500 quilos de alimento. Ficou só 163, mas esperar que as instituições estão o que é que não te fazer para a utilidade da São Vicente e também para engrandecer o trabalho do centro, e não só o trabalho do centro, o trabalho de todos nessa parte do Dr. Celos e sua equipa. Um gesto assim justificado pelo presidente dos Super Derbianos. O que é que motiva nós? É trabalho, o que é que está a fazer para São Vicente, onde não tem olhado o flagelo de droga, álcool, toxicodependência ali, na São Vicente, e eu não tinha visita aquela ação assim de Antônio que queria deixar São Vicente fora, e principalmente pelo trabalho que o centro está a fazer e sente fazer extremamente importante. Não queria utilizar futebol e associação social como útil e agradável, uma sinergia entre nós três, futebol, ação social e os adeptos de Super Derbianos. Não estou ali de falar em nome de todos. Um lote de produtos cujo valor econômico é assinalável, mas maior ainda a importância social, diz o diretor da comunidade terapêutica, Celso Monteiro. Donativo simbólico, mas que tem muita eficiência na comunidade terapêutica, tendo em conta que hoje em dia tudo aquilo que vier, e sobretudo ali não tem um consumo de produtos alimentares que é bastante. Então tudo aquilo que está bem, nós te agradecer e nós saber, esse é apenas um princípio de um projeto que tem tudo para andar, então isso já nós mais a regra. Nós não teríamos num mês também que é um pouco simbólico, que é aquele mês da luta contra a droga, tráfico ilícito, estabelecido pela ONU-DC. Nós teríamos uma série de atividades e isto, de certa forma, vem complementar, de certa maneira, todo esse nosso projeto e essa parte da solidariedade, não é? Então nós, em nome da comunidade terapêutica, diretor, te agradecer por outro gesto e não te esperar que nós continuemos a usufruir cada vez mais de gesto não só dos outros, mas também das outras instituições que te querem apoiar-nos. Além das respostas às suas necessidades cotidianas, a comunidade terapêutica da Ribeira de Vinha está, neste momento, focada em adquirir PLIS, com a finalidade de duplicar a capacidade de internamento, que de momento é de 26 pessoas. 13 horas mais 33 minutos. Abrimos a nossa página internacional com notícias vindas do Burkina Faso e começam a ser conhecidos mais detalhes do ataque do passado dia 11 e que matou mais de uma centena de militares do Burkina Faso. Informações da France 24 apontam tratar-se de um ataque jihadista que teve como alvo um destacamento militar na cidade de Mansilla, no nordeste do Burkina Faso, perto da fronteira com o Níger.
O grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos assumiu a responsabilidade pelo ataque, alegando ter matado 107 soldados, capturado outros 7 e apreendidos numerosos equipamentos militares, enquanto testemunhas também relataram numerosas vítimas civis. Imagens obtidas pela France 24, afirmados pelo grupo terrorista, revelam os detalhes do ataque, com dezenas de homens em motocicletas fortemente armados, lançando um ataque ao quartel das Forças de Defesa e Segurança. Os atacantes equipados com metralhadoras pesadas e o fogo é muito pesado, comentou um especialista em movimentos jihadistas à televisão francesa. No seu comunicado de imprensa, o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos afirma ter realizado o ataque em vingança pelos crimes cometidos pelo exército e pelas milícias, uma referência aos abusos dos soldados do Burkina Faso e dos seus auxiliares, os voluntários da pátria, regularmente documentados por ONG internacionais e que os próprios jihadistas filmaram várias vezes ao chegarem ao local após a passagem dos soldados. Embora testemunhas afirmem que as Forças Armadas do Burkina Faso foram vistas no local após o ataque perpetrado pelos terroristas, as autoridades do país ainda não forneceram qualquer informação sobre os acontecimentos em Mansilla. Na sexta-feira, um vídeo do chefe de Estado doando sangue foi transmitido na televisão pública. 2 dias depois, a presidência do Burkina Faso publicou uma mensagem desejando um feliz Eid aos muçulmanos do país, acompanhada de uma foto do capitão Traoré rezando, como que para silenciar os rumores. E o número de mortos durante o Hajj, a maior peregrinação muçulmana a Meca, na Arábia Saudita, subiu para 577, de acordo com a France Press. Destes 577 pessoas mortas, contabilizados junto de diversas fontes oficiais, pelo menos 323 são peregrinos egípcios que morreram durante a peregrinação, quase todos devido a doenças relacionadas com o calor, disseram 2 diplomatas árabes à France Press. Um dos diplomatas que falou à agência admitiu que o número poderá ser maior, uma vez que entre os cerca de 1,8 milhão de peregrinos que participam no evento, dezenas de milhares não estão registados junto das autoridades da Arábia Saudita por não poderem pagar os procedimentos para se inscreverem. Por este motivo, muitos ficam impedidos de aceder a espaços com ar-condicionado, comida ou até mesmo água. Pelo menos 240 peregrinos foram dados como mortos por vários países no ano passado, a maioria dos mortos do ano passado, indonésios. O Hajj é uma das maiores reuniões religiosas do mundo. Realiza-se novamente este ano, em pleno verão, numa das regiões mais quentes do mundo, com temperaturas que atingiram 51,8 graus Celsius em Meca, segundo o Centro de Meteorologia Nacional da Arábia Saudita. As autoridades do país também confirmaram ter tratado mais de 2.000 peregrinos que sofriam de stress térmico, mas não forneceram qualquer informação sobre mortes, ao contrário da Jordânia, cujo Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou na passada terça-feira, portanto ontem, ter emitido 41 autorizações para enterrar peregrinos em Meca. Já temos 13 horas baixa 37 minutos, sensivelmente. Vamos ver como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago a esta hora. Temos um aparelho da Air Senegal que já partiu do Sal, vai em direção a Dakar, com a chegada prevista na capital senegalesa às 3 horas e 21 minutos. Para você que está em Portugal, à espera de pessoas que vão da praia ou então de São Vicente a bordo das aeronaves da TAP, saiba que ambas as aeronaves saíram dos referidos aeroportos da praia e depois de São Vicente, um pouco antes. O voo que deveria sair da praia às 12 horas e 30 minutos saiu com 8 minutos de antecedência e vai chegar em Portugal também com muita antecedência, quase meia hora abaixo de antecedência. O voo da TAP que vai para Lisboa vai chegar às 6 horas e 4 minutos, quando deveria chegar às 6h35. De São Vicente, o aparelho também saiu antecipadamente, deveria sair às 12 horas e 30 minutos, saiu às 12h26. Em consequência, também vai chegar antes na capital portuguesa, vai chegar às 5 horas e 57 minutos. Pela via marítima, que temos neste momento é um fraco movimento de ferries. Temos apenas Dom Tututa a navegar a norte de Santa Luzia, vai neste momento em direção ao Porto Grande, em São Vicente, e deve estar atracado por volta das 15 horas e 30 minutos no cais acostável do Porto Grande. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para hoje, quarta-feira, 19 de junho, o sol despontou às 6 horas 5 minutos e 12 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 5 minutos e 50 segundos. A lua, que está na fase gibosa crescente, a caminhar para a lua cheia, começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 3 horas e 38 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 16 horas e 58 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu
aconteceu às 10 horas e 44 minutos e a seguinte será às 22 horas e 54 minutos. E a primeira pré-bar às 4 horas e 39 e a seguinte será à meia da tarde às 16 horas e 46 minutos. E os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento das 21 horas e 41 minutos até às 23 e 41. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 11 horas e 28 minutos e a seguinte será às 23 e 33. E a primeira pré-bar de amanhã, quinta-feira, acontece às 5 horas e 19 minutos e a seguinte será às 17 horas e 30 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um bom dia, sendo os melhores momentos das 10 horas e 11 minutos até às 12 horas e 11 minutos, ou então Mira, das 22 horas e 38 minutos até às 0 horas e 38 minutos. Que seja um bom dia. 13 horas e 39 minutos, vamos à reposição dos títulos. Arranca da praia a campanha de pulverização das residências no âmbito do combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue e também do paludismo. Sindicatos que representam os diferentes profissionais da saúde reúnem-se com o consultor do Ministério da Saúde em busca de entendimentos. O presidente da CCSL defende a posição do governo quanto à rotatividade da participação das centrais sindicais nas reuniões da OIT e alerta para a perigosa posição da UNTCCS. O diretor nacional da Educação justifica a redução da verba destinada à educação no Orçamento do Estado com despesas sazonais devido à reforma educativa. A MPD assegura que todos os municípios que cumprem os requisitos definidos da lei têm acesso aos fundos. PICV, em Santiago Norte, acusa o Executivo de reter fundos para a região. O número de mortos durante a peregrinação a Beca, devido ao calor, aproxima-se das 600. A edição e a apresentação de Anatólio Lima, na técnica Dão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos a reposição dos títulos com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV